Vamos começar porque a gente está sedento de informação. A gente quer conversar com você, quer que você fale tudo. E eu quero começar com uma frase que está no seu livro, que é bem bacana, que você diz assim: a inspiração está no ar que você respira. Neste momento, feche seus olhos e ouça a voz interior sussurrando algo mágico no ar. Olha, aqui, olha isso. Fala pra gente, quando você decidiu colocar essa frase como, né, com uma ressalva, ela está separadinha numa página lá, ela está em ênfase, né? O que você quis dizer com isso? Que mensagem que você quis passar pra gente? Bom, tá dando para ouvir normal? Tudo em Normal. ordem? Então Sim. tá bom. Primeiro de tudo, a gente tem que entender como funciona a inspiração. Eu vou procurar explicar para vocês aqui como é que funciona. É um estudo fascinante que quanto mais você mexe, quanto mais você se descobre, você adentra num novo mundo com a sua própria mente. Né? A inspiração, normalmente, ela pode ser sentida de uma forma voluntária ou involuntária. Né? Consciente ou inconsciente. Isto é, consciente, ela depende dos seus 5 sentidos. Então você olha alguém na rua, você se sente atraída por aquela pessoa e aquela pessoa te instiga a ter uma ideia interessante, certo? O que acontece? Como a gente vive com uma cabeça muito cheia de coisas, normalmente a gente fica pensando um monte de situações ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que é pertinente ao mundo atual. Então, o que acontece? Para a gente ter inspiração, a gente tem que ter um momento de lucidez. É aí que entra a questão poética do momento de você sentir no ar como você vai perceber essa sensação sua. A inspiração é algo que, como eu falei, você sente de uma forma involuntária, isto é, através da sua mente, ou voluntária através dos seus 5 sentidos, certo? Então vamos lá. A mais fácil, que é através dos seus 5 sentidos: olfato, pele, visual, tato e paladar. Alguma coisa num paladar te relembra algo de uma época de 30, 40, 50 anos atrás, 20 anos atrás, para cada pessoa. Então, ela normalmente, através de um momento que ela teve ali de lucidez, ela captou uma sensação muito legal que pode inspirá-la a fazer alguma coisa diferente. Ok? Então, através dos 5 sentidos, que é o lado mais fácil da mente, é o lado esquerdo da mente, é o lado que é mais racional. O lado direito da mente, né, apesar que nós estamos aqui invertida a câmera, é o lado mais intuitivo. É um lado que praticamente guarda a sua memória, as suas informações e tudo mais. Aí já é uma outra conversa. Repara o seguinte, voltando ainda à frase, antes da gente adentrar mais a explicação. Repara quando você viaja para algum lugar e você está com a cabeça mais à vontade, não pensando nos problemas do dia a dia, nas coisas que enchem a cabeça da gente, num monte de coisas que a gente tem que fazer, como fica muito mais fácil você pensar: nossa, tive uma ideia, vou fazer algo assim, assim, assim. Né? Por quê? Porque você está num momento de devaneio, você viajou, você não está na sua rotina normal de um caminhão de preocupações e, logicamente, a cabeça já fica um pouco mais leve. Você ouve mais o sussurro do vento e, logicamente, isso faz com que a sua mente trabalhe melhor, certo? Para aqueles que nunca perceberam isso, então, comecem a atentar quando vocês saem de férias, quando vocês viajam para algum lugar, e que você está isento daquelas preocupações do dia a dia. Você tem mais propensão a ter as suas inspirações. Ok? A inspiração interior, que é aquela que acontece no lado direito do cérebro, que é o lado intuitivo. É um lado que praticamente se comunica com você através de imagens, sons, algum tipo de flash que você tem, uma visão que você tem, uma intuição. Né? Esse lado é um lado que a gente tem que trabalhar, a maioria de nós tem que trabalhar. Então, o que acontece? Esse lado ele trabalha de um jeito muito interessante, que é o lado direito, é o lado intuitivo. Então, ele vai te dar coordenadas de tudo aquilo que você tem de experiência na vida, de conhecimentos que você já obteve, para que você possa ter as suas inspirações. Então, vamos supor, você vai dormir hoje à noite. Antes de dormir, você pensa o seguinte:
que eu poderia fazer da minha vida a partir dos próximos 5, 10 anos? Certo? Você está perguntando para a sua mente. Perceba que você está abrindo um canal aí para você ter uma resposta. Essa resposta não vai vir da forma como você pensa. Ela vai dar um flash. Esse flash pode acontecer a qualquer momento. Na madrugada, amanhã, amanhã à tarde, à noite, a qualquer momento, percebe? Então, o que acontece? Quando você começa a se comunicar com esse lado direito do cérebro, você tem um outro tipo de sensação. Vamos dizer assim, uma parte mais intuitiva. É um lado que praticamente você tem a tendência de experimentar alguma coisa. Uma coisa nova. O lado direito não, o lado direito o lado esquerdo é o lado racional. É o lado que pensa, não, você não precisa fazer desse jeito. É o lado que fala com você. É o lado que te dá a ideia, que faz isso, faz aquilo, etc. O lado direito, ele só dá um flash. Ele te dá um relance e, de repente, a hora que você percebe, você já embarcou naquilo que você está falando dentro da sua mente através do seu lado intuitivo. Percebe o seguinte, o lado direito, como eu falei, ele agrega a parte da memória, a parte das suas experiências de vida, os seus sonhos, tudo aquilo que você precisa fazer, que você gostaria de fazer, as coisas que você pensa, mas não age. O lado direito não, o lado direito conversa, o lado direito fala, ele tem todas as palavras, ele tem as ideias. Então ele é um lado mais, vamos dizer, ele cria, ele é criativo, só que ele não tem a intenção que o lado direito tem. Tá dando para entender ou tá meio complicado? Não, dá O para que entender. acontece? Quando você abre esse canal, você tem possibilidades de ter muitas inspirações que você nem imagina. Uhum. Por exemplo, durante o dia, o lado esquerdo trabalha mais. Você está ativa, está fazendo um monte de coisa, está fazendo toda a sua rotina normal. Condensar tudo aquilo que você fez durante o dia, misturando com as experiências e tudo mais. Quando você dorme, essas experiências aparecem no seu sonho. Então você está surfando numa praia, de repente você cai dentro de um elevador e acorda do lado de uma pessoa que você nunca viu na vida, e aí acontecem as coisas mais malucas do mundo. Por quê? Porque a mente está fazendo uma faxina mental, colocando as ideias. Percebe? Ela está arrumando as suas ideias e está realmente encontrando formas de se comunicar com você. Ela não vai falar para você, Nádia, tive uma ideia sensacional, faz isso, isso, isso. Não, ela vai te dar uma luz de tudo isso que você está pensando, um flash, e de repente você acendeu aquele flash. Você tem que ter uma caneta e um papel na mão para anotar aquilo que está aparecendo. Se você não anota, provavelmente você não vai se lembrar meia hora depois, talvez até antes. Eu já tive muitas ideias, eu comecei a trabalhar com isso há muitos anos já, pelo menos uns 30, 40 anos. Eu tive muitas ideias, principalmente quando eu escrevi os livros recentemente, que eu tinha ideia de madrugada, eu acordava e começava a escrever 2 horas da manhã e acabava lá pelas 6 horas da manhã. Tinha escrito umas 10 páginas de ideias apenas, não a dissertação normal de um livro. E aí fechava o meu caderno e ia dormir. Quando eu chegava nas 10 horas para acordar, eu levantava e falava, o que será que eu escrevi essa madrugada? Eu não tinha noção do que eu tinha escrito. E aí eu ia lá e pegava o caderno e olhava e falava, nossa, mas que legal, eu escrevi um monte de coisa aqui que dá para dissertar um livro inteiro. Percebe? Eu estava consciente, mas a situação veio através de uma informação inconsciente, veio sem eu esperar. Então, por exemplo, se você faz uma experiência com você mesmo, logicamente, numa única vez que você vai fazer, talvez não surta o efeito desejado, mas você tem que tentar isso. Tenta isso todas as noites. O que eu vou fazer amanhã à tarde? O que eu gostaria para mim neste final de semana? A sua mente, em algum momento, vai dar uma luz de alguma coisa que talvez seja até inóspita, que você nem imagina que ela dá. Aí ela mostra para você um flash que a sua mente trabalhou. Percebe? Ela chegou naquela conclusão e, de repente, você pode traçar aquilo que você quer. Qual é a vantagem que a gente tem com isso? A vantagem é que você tem uma ideia que vem fluida através dos seus pensamentos, que é aquela parte que não depende de você. Uma parte que você passou um comando e a sua mente responde.
Veja, inspirar-se para fazer um show, um espetáculo, você tem que realmente entrar num momento de introspecção, antes de entrar em cena. Não é verdade? Se você entra em cena, chega correndo, atrasado, e entra em cena, praticamente teu espírito está caminhando ainda, tua alma está vindo ainda no meio do caminho, você nem sabe o que vai fazer. Mas quando você faz uma parada, respira, entra naquela situação que a gente sempre falava nos cursos de concentração e entusiasmo. Significa, para aquele instante, não pensa mais nada no que você vai fazer. Aquele instante é mágico. Aquele instante que você vai entrar em cena é um instante que você tem que parar e ouvir o sussurro do vento. É aquele momento que vai transformar você e vai deixar você fluir como uma pluma. Percebe? Se você entra de afogadilho, provavelmente você não vai conseguir liberar esse lado. E aí o que acontece de interessante num caso desse? De repente, quando você sai de cena, a pessoa chega e pergunta e fala para você assim, escuta, aquele momento que você fez assim, aquele passo, aquele movimento assim, você fala, passo? Aquele movimento? Aquele negócio que você fez, você nem estava consciente, você estava totalmente enlevada por algo que estava te inspirando naquele momento. Talvez você estivesse tão elevada que você não prestou atenção naquilo. Entende? Então, a inspiração em si é algo fantástico e a gente tem que aprender a utilizar. Você pode se inspirar em pessoas, lembra que eu falei dos 5 sentidos? Normalmente, você pode olhar uma pessoa e falar, olha, eu gostaria de ter conhecimento como essa pessoa. Eu gostaria de ter um cabelo como essa pessoa. Essa pessoa me inspirou a fazer um cabelo diferente para mim, ela me inspirou a me vestir de forma diferente, etc. Quer dizer, são os seus 5 sentidos que estão ditando algo que pode ser novo para você. Agora, quando você quer algo que tem um pouco mais de profundidade, aí você precisa conversar de uma forma com o seu diálogo interior, de uma forma que você fale, eu gostaria de saber como é que funciona isso, isso, isso. Como é que eu posso fazer? Lançou a ideia para sua mente? Aguarda agora. Pode surgir dali a 15 minutos, pode surgir dali a 3 dias, pode surgir na manhã seguinte, no meio da noite você acorda, vem um flash, e aí você tem que anotar, porque quando você acordar no dia seguinte, você não vai lembrar desse flash. A inspiração é uma coisa que vem assim no vento. De repente você tem que agarrar ela como se fosse um raio. Exatamente por isso que tem a capa de um raio. Agarra o raio. Né? Que é a capa do livro Inspiração dos Deuses. Né? Porque você tem que agarrar na hora que ela chegou. Não adianta querer lembrar no dia seguinte. E assim foram muitos capítulos que eu escrevi nos livros, né, sobre como inspirar. Então, vou dar um exemplo para vocês muito interessante. Teve um dia que eu esqueci, me veio a inspiração de escrever um nome para uma capa de um livro. Um nome de um livro da Decalogia. Anotei tudo direitinho, falei, quer saber? Não vou anotar nada. Foi num momento inóspito, eu nem esperava. Aí, passaram-se umas 3, 4 horas, eu pensei, meu Deus, como é que foi o nome que eu criei para esse livro? Que nome que era? E eu não conseguia lembrar. Eu falei, eu preciso lembrar. Não adiantava. Eu falei, quer saber? Peguei o caderno e fiz um quadrado assim, bem grande, né, um retângulo. Aqui dentro, vou escrever o nome do livro assim que chegasse a inspiração. Vai me voltar essa imagem do que eu pensei como capítulo, ou como capa do livro. De repente, não deu outra, deu um dia, 2 horas da manhã eu acordei, pum, apareceu o nome do capítulo, Prosperidade. Falei, meu Deus do céu, era isso que faltava, era exatamente isso. E aí eu fui lá e anotei, eu tinha deixado o espaço quadrado ali, o retângulo ali para escrever, e coloquei Prosperidade no livro. Não é uma coisa assim, tão assim, desesperadora, nem sobrenatural. É uma comunicação que você estabelece com você mesmo. Entende o porquê que é importante você pensar que eu preciso de momentos de lucidez, eu preciso ouvir o barulho do vento, porque quando você está nessa situação de ouvir o silêncio, a sua mente trabalha mais depressa, ela constrói algo que você deseja, aquilo que você quer. Percebe? Então é basicamente isso. Você tem que criar um ciclo de inspiração. Esse ciclo funciona da seguinte maneira. Você tem uma ideia. Essa ideia ela vai se transformar numa criação. Essa criação vai depender do seu entusiasmo. Esse entusiasmo vai depender da ação que você vai empreender. Se você fizer isso com vontade, com
como uma construção que você vai ter a prosperidade. E aí você vai ter novas inspirações e esse ciclo não vai parar nunca mais. Percebe? Não sei se está dando... É que para mim funciona de uma forma tão lúcida, tão fácil, que talvez eu tentando explicar pareça assim, algo alucinante, mas não é nada disso, não. É muito legal porque você tem condições de ter conversas com você mesmo e, ao mesmo tempo, ter as respostas com você mesmo. Okay? Você já respondeu a minha primeira pergunta, que é como funciona a inspiração, e automaticamente respondeu a segunda, que é onde começar a encontrar a inspiração. Aí você falou Sim. dos sentidos, né? Então, aí, Sim. gente, falou como funciona e aonde encontrar. A minha terceira pergunta é como surge a inspiração consciente? Então, a consciente, você sabe o que está acontecendo. É os 5 sentidos. Né? Uhum. Você olha alguém, você olha uma situação num desenho de um arquiteto, você fala, vou fazer um negócio desse na minha casa. Você olha uma revista, na revista você sente aquilo que você quer. Você sente um cheiro, você fala, nossa, esse cheiro me lembra 20 anos, quando eu estava na casa da minha avó, etc., sentado debaixo de um pé de pêssego, comendo pêssego. Não, isso aqui eu já bolei, eu vou bolar um aroma de pêssego para fazer não sei o que. Quer dizer, você começa a construir as coisas através daquilo que você atrai pelos 5 sentidos. É muito consciente, é muito fácil, está ali com você na hora. O inconsciente que é essa questão do lado direito do cérebro, que é onde você tem o hemisfério que lida com a sua parte intuitiva, como eu falei para vocês todos, né? Lida com a sua parte que você normalmente não tem contato. Às vezes eu pergunto assim para as pessoas, quanto vale a sua memória? Sua memória é um dos bens mais preciosos que você tem. Tem muita gente que nem trabalha a memória. Simplesmente ela não consegue canalizar, ou então trazer todos os fatos e lembrar com riqueza de detalhes aquilo que aconteceu num certo tempo na vida delas e que marcou a vida delas de uma forma muito interessante. Esse é um treino muito legal para você começar a trabalhar com o seu lado intuitivo. Porque à medida que a sua memória vai ficando mais, vamos dizer assim, com facilidade de ampliação daquilo que você quer, você praticamente tem uma série de coisas que vão vir agregadas com isso. Lembra que eu falei que o lado direito do cérebro tem todas as suas experiências de vida, coisas que você fazia quando era criança, quando você era adolescente, nos tempos atuais, né? Então no lado direito está condensado tudo aquilo que você já viveu até hoje que te trouxe alguma coisa de emoção, principalmente alguma coisa que arranhou seu emocional de alguma maneira. Então esse é o lado inconsciente da inspiração, é o lado mais interessante, né? Então, como eu falei, você pode conversar com você mesmo inicialmente. Começa a perceber aquelas coisas que aparecem para você do nada, de repente, olha, eu até anotei aqui as sensações que você tem. Sensações, elas podem ser uma questão da sua intuição. Opa, o que é essa sensação? Eu não pedi nada disso, mas de repente aconteceu, então vai lá, anota num caderninho. Né? As visões, os sinais que a sua mente manda, são sinais diferenciados. Você fala, ué, mas eu não estava pensando nisso, como é que essa imagem ou isso apareceu na minha frente? Né? Os símbolos, as fantasias que de repente surgem na sua cabeça, ué, mas como surgiu essa fantasia? São questões que você tem que se perguntar para entender esses lampejos que acontecem, esses raios, e de repente, a partir da montagem inicial da ideia, daquilo que você conseguiu captar, aonde veio isso? Aí você começa a montar. Por onde começou, aonde quer levar, o que a sua mente está querendo dizer para você. Entendi. Certo? E sobre etapas da inspiração. Existem etapas na inspiração? As etapas, basicamente, é aquilo que eu falei para você. Você fazer esse ciclo. Você sente a ideia, você tem a inspiração. A primeira coisa que você tem que fazer é ter algo do lado para anotar. Não adianta anotar em celular. O celular ele guarda uma memória que praticamente você precisa de algo mais fácil de captar. Quando você escreve algo, quando você escreve num papel, faz um risco em volta, desenha, etc., a sua mente ela tem maior capacidade de lembrar aquilo que você escreveu.
certo? Então, vamos dizer, costumo escrever as palavras, faço um círculo, puxo uma seta, faço um outro círculo em volta e vou fazendo isso. Então, o que acontece? A sua mente cria um caminho ali para poder chegar e construir a forma de como você vai lidar com aquilo. Não adianta nada você ter inspiração se você não souber aproveitar. Como é que a gente aproveita? Anotando, pensando, refletindo, opa, para que serve isso? Como é que eu posso fazer? A partir disso, você vai ter outras inspirações, certo? Vai ter outros encaixes. Aí você pode falar para você mesmo, olha, vai mandando a informação aí que eu tô gostando. E aí você vai anotando, porque vai começar a aparecer de diversas formas. Você está abrindo um negócio que eu chamo de canais motivacionais. Os canais motivacionais, eles estão ligados à questão dos seus desejos, das suas vontades, do seu entusiasmo, como você lida com o seu fluxo de energia, como você é uma pessoa vivaz, ou é uma pessoa assim, mosca morta. Não, você tem que ser uma pessoa vivaz, você tem que ter um fluxo de energia que você realmente faz a coisa fluir, percebe? A intenção que você coloca a partir do momento que você tem uma inspiração. Isso é uma forma de abrir o seu canal motivacional. Você teve a ideia, você fala, não, eu vou fazer. Aí você cria algo para fazer e você tem uma intenção de fazer aquilo. Pesquisa, abre um caderno, abre um livro, abre um site na internet, vai anotando e vai montando esse quebra-cabeça. Né? Aí você vai tendo as suas percepções através daqueles sinais que eu falei. Né? Eles vão começar a ser mais recorrentes. Percebe? Como eu falei, não é algo sobrenatural. Isso é um estudo da mente, é um estudo que já é comprovado assim, por muita gente. Né? Existem vários livros que falam sobre isso. E foi pensando exatamente nisso que eu comecei a unir os pontos da minha época, desde os meus 15, 20 anos até os dias de hoje, para chegar à conclusão. Como é que eu tive essa intuição, essa inspiração? Como é que apareceu? Certo? Então, eu tive a oportunidade de ter muitas intuições na minha vida, mas muitas mesmo. Não foi uma ou duas. Foram centenas, se não chegaram a milhares nos últimos 40, 50 anos. Então eu posso dizer de mão cheia mesmo que isso realmente funciona e acontece com todos nós. Mas a maioria está preocupada com outras coisas, tá? Envolvida com outros tipos de intenções, alguns tipos de entretenimentos e tudo mais, e não está ligado exatamente da onde sai o fluxo mental dela que realmente pode gerir a vida dela. Uma inspiração bem feita pode mudar a tua vida para o resto da vida. Uma inspiração que realmente você consiga colocar em prática, ela pode mudar todo o seu perfil em termos de trabalho, de estudo, daquilo que você quer ser. Vamos dizer, a princípio você não sabe o que você vai estudar. Aí você pergunta para você mesmo, eu tenho vocação para quê? E aí você fica observando o que vai acontecer. E todos os dias você pensa, antes de dormir, eu tenho vocação para quê? Já apareceu uma noção para eu ter assim, a perspicácia daquilo que eu sou bom em fazer? E, logicamente, de repente você vai ver um negócio, uma ferramenta na sua frente, e você fala, nossa, eu nunca tinha parado para pensar, mas eu gosto disso. E aí, logicamente, vem aquela luz. A partir dessa luz, começa a montar todo o esquema, que vai virar um ciclo, para você realmente começar a entrar nisso. Deu para captar? Olha, a cabeça fica assim, ó. Fica. A cabeça fica. Eu vou te dizer, quando eu comecei a escrever o livro, eu tive que, lógico, condensar muitas formas de você tentar se inteirar com a intuição e com a inspiração. Praticamente é a mesma coisa. A intuição é um desses sinais que você tem. Né? A intuição, ela é parte da inspiração. Né? Então você, de repente, alguma coisa que você quer fazer, e aí alguma coisa dentro da sua frente, não faz isso agora. Aí você vai e faz, pronto, entra pelo cano. Não deu certo. Aí alguma coisa fala para você, não faz isso agora. E você fala, não, agora eu acho que eu não vou fazer, vou deixar para ver isso mais tarde. E aí você percebe que aquilo que você ouviu e não sabe nem de onde foi, te deu a luz adequada para você não entrar e fazer algo errado naquele momento. Entende? Por que às vezes falta inspiração para a gente? Porque talvez a sua cabeça esteja cheia de coisas que estejam
completando todos os espaços, não te dando um tempo livre para você respirar e sentir o som do silêncio. Né? Às vezes você está se preocupado, muito preocupada com aquilo que vai acontecer na sua vida, com o que você precisa fazer, que você não está vendo que o resultado e a sensação está dentro de você, aparecendo ali, gritando, faz isso, e você acaba não fazendo. Então, por exemplo, ficar se comparando aos outros é uma outra possibilidade. Você está com os olhos mais voltados nas pessoas do que em você mesmo. Quando você está longe de você, você realmente tem falta de inspiração. Artistas, todos os artistas de todas as áreas, eles não acordam todos os dias da mesma forma. Eles acordam cada dia de um jeito, como todos nós. Tem dia que a gente acorda mais eufórico, tem dia que a gente acorda melhor, tem dia que a gente não está com todo aquele gás que a gente gostaria, mas a gente pode chegar e se inteirar. Se a gente falar assim, olha, agora eu quero realmente eu não quero estar disperso, eu quero estar concentrado no que eu estou fazendo. Aí entra a concentração. E agora, não basta estar concentrado, eu preciso colocar a minha alma nisso, eu tenho que fazer circular essa energia. E aí você respira e sente o seu entusiasmo, sente a sua energia fluindo. Entende? Então, é todo um processo aí que faz com que você entre num outro momento de percepção daquilo que você tem de bom dentro de você e que talvez estivesse aí adormecido. Uma logística mental muito grande, né? Mas é muito simples. Muito. Mas depois começa a ficar cada vez mais simples, porque você começa a perceber, olha, isso não está vindo do meu lado esquerdo, que é o lado racional, isso está vindo do meu lado direito. Né? E é muito interessante você perceber isso, começar a perceber, você fala, nossa, não é que funciona mesmo? Aí de repente acontece de novo, e de novo, e de novo. E aí você fala, nossa, eu estou muito bem amparado. Estou bem amparado pela minha mente, que constrói aquilo que eu preciso. Certo? Então, é uma possibilidade que você tem sempre de estar criando coisas novas. Como é que você se torna mais criativa? Sendo curiosa. Né? Uma pessoa que é criativa, geralmente ela é curiosa, ela quer ver como funciona. Né? A pessoa que não é criativa, ela é assim, ela fica tentando olhar, copiar o que os outros fazem, não está nem aí e tal. Mas a pessoa que é curiosa, não, ela vai atrás, ela vai lá e faz, ela esmiuça, ela fala, eu vou fazer algo diferente, já sei o que eu vou fazer. Parou aí ou tá normal? Parou, mas tá me pode ouvindo? ir. Estou te ouvindo, pode Oi? ir. Pode ir. Pode ir? Então tá. Pode perguntar mais as dúvidas que você tem ou que o próprio pessoal que está assistindo tenha. Pode fazer alguma pergunta que não tem problema algum. Como ter inspiração diária? Como ter inspiração diariamente? Manter essa inspiração diariamente? Para ter inspiração diária, você tem que ser uma pessoa que é atenta a tudo aquilo que você vive. Geralmente, a maioria das pessoas atualmente está tudo no piloto automático. Faz tudo muito ligado ali o tempo inteiro no celular, o tempo inteiro mandando mensagem, o tempo inteiro postando. Quando, na verdade, a vida não é só isso. A vida é você com você mesma também. Não é uma vida de você ficar o tempo inteiro monitorando uma tela de TV. Esse é um dos grandes males da humanidade nesse momento que a gente vive. As pessoas não têm olhos nem para elas mesmas. Elas não têm olho para as pessoas que estão de olho nelas, elas não têm olho para elas mesmas, elas têm olhos para preencher alguma coisa para que isso tenda a criar algum tipo de reverberação que volte para ela. Só que não volta, para a maioria não volta. Ah, porque ninguém curtiu o que eu fiz, porque ninguém fez isso, porque ninguém achou legal. A vida não é isso. Você está no bonde errado. A vida é você olhar para você e perceber que muitas das respostas que você procura há muito tempo estão dentro de você, só que você precisa lapidar tudo isso. E geralmente as pessoas não fazem esse lapidar, elas não fazem esse aperfeiçoamento da mente, esse refinamento que é tão necessário para todos nós. Certo? Então você pode ter inspiração todo dia? Pode. Você tem que ser uma pessoa que entra num lugar, você está interligada com tudo ali, conectada com tudo. Você está olhando como a pessoa fala, como as cores que estão no ambiente, tudo que está acontecendo. E ali você fala assim, olha, bolei um negócio interessante aqui que não tem nada a ver, mas vou até anotar aqui. Certo? A inspiração inconsciente, que é aquela que realmente está dentro de nós, essa você vai ter que começar a trabalhar todos os dias um pouquinho. Todos os dias um pouquinho. E não ter, assim, pressa.
Ah, Jorge falou isso assim, assim, mas não deu certo. Não é, não vai dar certo, talvez, na primeira vez, se você não tiver os seus canais abertos. Você tem que abrir um lado da sua mente para poder falar, olha, eu tenho que entender como funciona toda essa informação que circula e está dentro da minha memória. Né? Se você for pensar, olha que coisa maravilhosa. Se você for pensar em qualquer fato da sua vida que envolveu algum tipo de sentimento, você consegue reconstituir esse fato com os sons, com imagem, com as cores, talvez até com os aromas, né? E perceber exatamente que a sua mente consegue reconstituir aquilo que aconteceu há 15 anos. Percebe? Como? Porque está tudo guardado ali dentro da memória. Você consegue reconstruir tudo isso e essa reconstrução dá um efeito absurdo na sua vida, porque você reconstrói aqui, ali, lá, 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 e de repente a hora que você vê, a sua memória está funcionando de uma maneira expandida. Ela cresceu e ela consegue ter percepções que você nem esperava. Aí você tem que ficar esperta, porque o tempo inteiro um caderno do lado, porque você vai ter inspirações assim, opa, nossa, hoje estou demais. Vai ter dias que você não vai ter nada. Vai ter dias que você vai estar estressada, cansada. Aí você vai ter que dormir, descansar, tudo para começar tudo novamente. Certo? Não dá para você manter o mesmo fluxo de energia todos os dias. Você tem que se recompor também. Né? Você tem que ter horas de sono. Não pode ser uma pessoa que, de repente, leva uma vida o tempo todo de euforia, que praticamente você não está ligada no presente. Você está ligada nas suas sensações imediatas. E, logicamente, isso perturba a cabeça de qualquer um. Então, a gente pode dizer que o planejamento ele é fundamental? O planejamento Sim. mental é fundamental, o planejamento Você de tem vida. que ser uma pessoa que faz planos daquilo que você quer, aonde você quer chegar, aquilo que você pretende. Veja, a inspiração é um lampejo, é uma luz que te aparece. Essa luz, ela não vai vir esmiuçada para você. Você vai ter que construir, a partir dessa luz, tudo aquilo que tem em volta daquilo que você pretende chegar. Certo? Talvez venha uma imagem que você nunca tenha pensado na sua vida. E de repente você fala, mas por que essa imagem? O que isso quer dizer para mim? É aquela história do sonho. Por que eu sonho que eu estou num elevador, de repente eu estou surfando, aí eu caio numa sala que tem uma cabeça de um tigre? Entendeu? Você não sabe, mas a sua cabeça ela faz uma limpeza geral e de repente você está dormindo, mas o lado direito está funcionando ali, ó, mexendo com a sua memória, com as suas experiências de vida e tal. E aí não adianta querer mistificar tudo isso. Existe um quê? Um quê bioquímico que está acontecendo aí. Para que aconteça isso, você precisa estar em dia com as suas sensações. Né? Esse é um negócio que eu já explico num outro livro, que é o Entusiasmo, que é a questão como você lida com as suas emoções. Onde é produzida a sua emoção? Da onde sai a emoção que você tem no seu corpo? Ela sai e ela é produzida dentro do seu sistema límbico, que vem debaixo do seu cérebro. E a partir dessas emoções, esse sistema límbico produz para você hormônios que vão traduzir as suas emoções. A quantidade de hormônios que eles colocam, né, ocitocina, dopamina, tudo isso, isso aí vai fazer uma diferença naquilo que você sente. E, logicamente, vai fazer diferença também nas suas inspirações. Ah, hoje eu estou inspirado. Por quê? Porque as suas emoções estão energeticamente equilibradas. De alguma forma, o seu cérebro equilibrou as suas sensações ali. Então, hoje, você está propensa a ter boas ideias. E aí, logicamente, se você tiver um espaço com silêncio, você vai ter essas ideias assim, de uma forma absurda. Então, repara bem, quando você estiver viajando num carro, numa estrada, sei lá, arborizada, tal, para um instante. Lógico, eu repare todos os lados para ver se não tem perigo algum. Mas para um instante e ouça o barulho do mato, ouça o barulho do vento. E aí você vai começar a perceber que ideias começam a fluir dali. Vai aparecer sensações e pensamentos que você não está ali. Eles surgem como que querendo comunicar com você. Nádia, olha, o que você acha daquilo que aconteceu assim, assim? Você fala, pô, mas eu estou aqui pensando no que aconteceu lá. Alguma coisa a sua mente intuitiva está te dizendo para que você comece a destrinchar. É aí que começa.
certo? Então, vai acontecer muitas vezes? Vai. Eu tenho dias que eu falo assim, não lembro isso, isso, isso. Jung falava uma coisa muito interessante na questão de você esquecer de alguma coisa. Ele dizia que normalmente você está andando numa rua e você vê um carro vermelho na sua frente. De repente, você está dirigindo e tal, e esse carro vermelho sumiu. Você fala, mas cadê aquele carro vermelho? Né? E você fala, nossa, não vai aparecer mais. De repente, lá na frente, o carro vermelho sujo está na sua frente e continua andando. Você fala, mas peraí, o carro vermelho voltou novamente? É a mesma coisa com o nosso pensamento. Às vezes, os seus fluidos mentais estão construindo as informações na sua mente e apagam um pouco essa comunicação de um neurônio com o outro e você não lembra a palavra ou a sensação ou o carro vermelho. Você não está enxergando o carro vermelho. Dali a pouco ele dá uma acendidinha, se conecta e a informação flui. E aí você lembra a palavra e tudo aquilo que você estava querendo. Entende? Então, toda vez que fugia uma ideia da sua cabeça, você lembra, carro vermelho. Esse carro vermelho vai aparecer de novo. E eu quero ver esse carro vermelho. E, logicamente, a ideia vai fluir. De alguma forma, ela vai dar uma gritada na sua cabeça, na sua mente, na sua vista, alguma coisa assim, uma ideia, um lampejo. Né? É aí que vai começar o momento de você falar, opa, abri um canal aqui que nem eu imaginava que eu era capaz. É desopilar, né, que a gente fala, porque a gente vive tão pilhado, Sim, organizar as coisas, um momento para isso, um momento para aquilo, e um momento para isso. fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo, às vezes elas não têm resolução, ou têm resolução, e não necessidade disso, de você fazer esse compilamento, esse agrupamento, Não. stringe até as coisas boas que ela pode frutificar para você, e você não dá espaço para isso, né? É. Uma das características que a gente tem nos tempos atuais é que a gente está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. A gente nunca está no lugar que a gente está realmente. Né? Você está aqui, alguém está conversando com você, você está preocupada com a mensagem que está chegando no celular. Você está aqui, mas você está pensando o que você vai ter que fazer depois que você sair do elevador. Se você está aqui, você vai ter, o que eu vou fazer amanhã? O que eu deixei de fazer ontem? O que eu tenho que pagar? Quer dizer, a cabeça da pessoa está fluindo o tempo inteiro de uma forma em que ela não é levada a lugar algum. Ela acaba sendo uma pessoa que faz trabalhos operacionais o tempo inteiro. Ela não faz trabalhos mentais. O trabalho mental vem da sua reflexão, da forma como você consegue pensar com você mesmo. As pessoas, atualmente, poucas são aquelas que param e começam a refletir e encontrar novas sugestões. Elas querem sugestões imediatas. Então elas tomam decisões imediatas também. O que dá na cabeça elas fazem. E aí, logicamente, acaba se perdendo, né? Acaba tentando fazer coisas que não consegue. Por quê? Porque está sempre em déficit com a mente saudável, a mente sã, que está assim propensa a pensar em várias coisas sem que ela fique perdida, né? Exatamente. A gente vive com a cabeça a mil, cheias de coisas e não dando tempo para se ouvir, para ouvir a si mesmo, Sim, né? Quais são as exatamente. infalíveis? Espera aí, falhou aqui. Quais são as Inspirações infalíveis. inspirações infalíveis? São as É, inspirações que a gente tem e que está na cara ali, que está surgindo para a gente. Por exemplo, eu hoje estou a fim de me inspirar para ver o que eu vou fazer com uma refeição. Eu bolo na minha cabeça e falo assim, bom, hoje eu vou fazer um frango com batatas. Ao molho, assim, assim, você pensa tudo. Aquela inspiração você captou ali na hora. Por quê? Porque você, na sua mente, você sentiu o aroma do frango com batatas, você já viu aquele frango com batatas desenhado. Você perguntou, o que eu vou fazer hoje? Percebe que a sua mente já constrói alguma opção. Talvez não seja a melhor, mas ela constrói alguma opção. O que você pergunta para sua mente, ela responde. E não é a sua voz. É algo que responde, que está internalizado dentro do seu lado direito. entendi. Okay? Então, infalível é aquilo que está ali, que tá ali acontecendo naquele momento seu. Né? E você tem como captar ali na hora. Vai levar a hora que for, você não tem como falhar. Agora, Né? oi? O imediato. É, É o o imediato. O que está ali dentro dos seus 5 sentidos. Tá? entendi.
Entendemos. Vamos abrir para as perguntas? Vamos abrir para as perguntas. Pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente está deixando aí alguns minutinhos para que vocês possam perguntar alguma coisa relativa ao assunto de hoje, né? A gente tem bastante coisa aí, bastante assunto para entender por dias, e por um livro inteiro, foi por isso que o assunto virou um livro, né? São muitos tópicos. Fala, enquanto o pessoal manda mensagem, fala pra gente do livro, onde que tá vendendo, qual é o nome do livro, fala da decalogia, outras perguntas vão chegar. Tá, esse tema que a gente está abordando hoje está no livro Inspiração dos Deuses, certo? Inspiração dos Deuses, por que a gente fala que é Inspiração dos Deuses? Os gregos antigos, eles acreditavam que a pessoa, quando tinha alguma inspiração, ela estava levada pela musa, isto é, por uma inspiração que vinha, vamos dizer assim, dos céus, né, do Olimpo, né, uma inspiração que vinha para eles traduzidas de alguma ninfa, de alguma coisa que realmente fazia com que elas ficassem numa outra sintonia com aquilo que gostariam de criar, certo? Então, quando você tem uma inspiração, às vezes você tem uma inspiração comum, que é a inspiração do dia a dia, que você, quando você está com seus 5 sentidos apurados, você olha e já capta imediatamente. Quando você quer uma inspiração realmente que seja de peso, você depende exatamente do seu lado intuitivo. Como é que esse lado vai me dizer, como é que ele vai me informar o tipo de atividade que eu posso mudar a partir de agora. O que eu tenho que fazer? E fez a pergunta, aí você espera a resposta, que vai acontecer. Olha, só para antes de começar a responder algumas perguntas aí, eu tive muitos casos de acordar de madrugada, tanto é que eu tinha sempre um gravadorzinho do lado na cama, ou então um caderno para anotar, sair anotando. E nesse caderno, para você ter uma ideia, eu ganhei de uma amiga minha, esse caderno eu carreguei durante 8 livros. Nesse caderno tem 8 livros escritos ali em capítulos que me vinha inspiração de madrugada. Né? Ficava assim, horas e horas escrevendo, no dia seguinte eu pegava, era só sair destrinchando e escrevendo sobre o assunto, porque faz parte da experiência, faz parte de estudos que eu já li, de muitos livros e tudo mais. Né? Então, tudo isso pode estar ao seu alcance, ao alcance de qualquer pessoa, mas a pessoa tem que querer conversar com ela mesma. Ela não pode chegar e estar o tempo inteiro desfocada de tudo e querendo só viver uma vida de euforia, uma vida em que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não, você não tem que fazer não. Faz algumas coisas, mas dá um tempo para você. Descansa. A mente precisa de um descanso. A mente precisa refletir. Vamos lá. Temos perguntas, pessoal? Temos perguntas. O livro está à venda, a Decalogia está à venda. Por que canal, Jorge, as pessoas podem adquirir? Olha, vocês podem adquirir os livros da Decalogia, são 10 livros, né? Mas você pode adquirir cada um deles, não importa a ordem que você leia desses livros, você vai ter muita informação. Você vai encontrar na Amazon os livros físicos, tá? No Submarino, na Magazine Luiza, nas lojas americanas. Agora, se você quiser baixar o livro e-book, você consegue no Google Play. No seu celular aí tem o Google Play. Lembra que você baixa programas no Google Play? Lá você coloca em livros, você vai ver lá, você vai achar vários deles lá. Tem um link na bio do perfil de Jorge Sabonge, @JorgeSabonge. Lá tem o link de todos os lugares que você pode adquirir esses livros. E, claro, cada um deles tem uma condensação de informações muito pertinentes para a sua reconstrução pessoal. Bom, temos uma pergunta aqui da Regina, que ela fala o seguinte: uma música que inspira demais perderá efeito se escutá-la muitas vezes? Qual a relação entre inspiração e improviso? Veja, eu tenho uma teoria para essa questão de ouvir música. Quando você ouve uma música pela primeira vez e essa música te encanta, é porque essa música tem notas consonantes, né? São notas que se combinam, e que a melodia, de alguma maneira, pegou você emocionalmente. Ok? Então, os seus neurônios ficam completamente acesos, né? Trafegando aquelas ondas elétricas entre eles. Nossa, que delícia de sensação! E, logicamente, seu sistema límbico fica a milhão.
nossa, essa música me faz lembrar isso, me lembra daquilo, que gostoso ouvir esse som, né, esse pedaço da música que eu gosto bastante. E de repente você ouve de novo. Aí você fala, ué, não é tanto assim, né? Gostei, vou ouvir mais uma vez. Você ouve a terceira vez, você fala, nossa, tá. Aí você ouve pela sétima vez a música, porque você gostou tanto, você fala, vai, vou ouvir de novo. O que acontece? E criou um looping nos seus neurônios, num bloco de neurônios aí, que essa música fica, e eles, de certa forma, ficam estressados. Eles ficam cansados de passar a mesma informação. Né? É muito engraçado isso, né? Tem sentido. É uma teoria que eu mesmo comecei a perceber. Vai dançar no harém, não fica escutando 10 vezes, escuta 2, 3 vezes já tá bom, para fazer as marcações. Lembra que você O ideal não é escutar, o ideal é escutar em casa e depois só dançar na hora. Não adianta querer ficar escutando 5, 6 vezes a música, que você vai chegar na hora e você vai fazer algo mecânico. Né? A ideia é deixar a sonoridade mexer com você, enquanto aquela sonoridade ainda é uma novidade na sua mente. Né? O neurônio ele cansa de passar a mesma informação. Olha, vou dar um outro exemplo. Imagina que você está passando na rua, aí você ouve um trecho de uma música, sei lá, uma música brega tocando. Né? Aí você fala, nossa, essa música é um negócio que pega, né? Dá vontade de cantar também. Aí você começa a cantar. A hora que você vê, você parou de cantar e a música continua rodando na sua cabeça. Aí você não consegue esquecer, você tamborilha em algum lugar, você fala, você batuca, a música que não sai da sua cabeça. Por quê? Porque condensou ali um bloco de neurônios, né? Um bloco desses neurônios, que todos eles aí estão conversando entre eles e não conseguem eliminar esse círculo vicioso da música que não sai da sua cabeça. Para eliminar esse círculo vicioso, você tem que ouvir uma outra música que ele vai destruir essa sensação, esse impacto dentro dos neurônios e vai fazer um novo caminho ali dentro. É muito interessante quando você começa a estudar a questão da neurociência, toda a parte que diz respeito a neurônios, a comunicação dos neurônios, como eles podem multiplicar as ramificações deles. Olha que coisa interessante. Até então, você tinha algo assim bem... vamos falar o seguinte. Antigamente, quando as pessoas falavam assim, vamos entender a inteligência das pessoas. Ah, quantos QIs a cara tem? Quanto tem de QI? Ah, ele tem 150 de QI, 160 de... Nossa, o sujeito é um gênio, etc. A partir de 1975, 80, surgiu a teoria das múltiplas inteligências, né, que faz com que as pessoas não precisam necessariamente ser lógico-matemáticas. Elas podem ter uma inteligência de QI, não necessariamente de QI, mas uma inteligência musical. Elas podem ter uma inteligência bem diferenciada em letras, em falar outros idiomas. Né? Então, são muitas inteligências aí. O que acontece? Esses neurônios, eles passaram a ser expandidos na nossa mente a partir do momento que a gente percebe que não existe só um tipo de inteligência. O cara não é só gênio porque ele sabe fazer conta lógico-matemática. Ele é gênio porque ele toca um instrumento de uma forma maravilhosa que nem eu estudando 30, 40 anos eu vou conseguir tocar metade do que ele toca. E assim vai. Um Neymar da vida, por exemplo, que tem a genialidade nos pés. É uma coisa impressionante, Neymar. Né? Quantos caras você conhece no mundo que tem a genialidade que ele tem de fazer um lançamento de uma bola no pé do sujeito a 30 metros de distância, 40 metros de distância, na temperatura ideal para o sujeito fazer o gol. Entende? Então nós temos aí diversos tipos de inteligências que também são mencionados nos livros e que falam exatamente disso. Tá? Então a ideia é, os neurônios eles se expandem. Até então a gente pensava que era só QI. Agora não, agora a gente consegue perceber que existem outras inteligências. A inteligência com produtos que digam respeito à agricultura, por exemplo. Né? Tem gente que é perita em lidar com coisas de fauna, flora, ela conhece todas as árvores, todos os peixes e tudo mais. É um outro tipo de inteligência. Mesmo que a gente ficasse anos e anos estudando sobre esse assunto, talvez não é pertinente à nossa personalidade ter esse tipo, entende? Como é que eu posso improvisar? Né? Como é que eu faço para improvisar? A improvisação, você tem que ter uma noção como é que funciona a sua mente.
A improvisação é quando a sua mente brinca com aquilo que você faz. Ela é tão ensinada, tão desenvolvida, tão alfabetizada naquilo que você desenvolve, que você não precisa fazer esforço para pensar. O seu corpo já está treinado para aquilo, ele faz sozinho. E pelo fato dele fazer sozinho, fica muito mais fácil você fazer tudo aquilo que você quer naquele momento. Entende? E aí vem aquela inspiração que você fala, não, eu domino isso aqui, então eu vou brincar, eu vou me divertir, eu não vou ficar fazendo um negócio coladinho ali, bonitinho, decoreba, do jeito que eu gostaria de fazer. Entende? Então, a pessoa, para improvisar, ela tem que dominar muito aquilo que ela faz. Quando ela domina muito, por que a ideia, de repente, é a pessoa dançar de improviso? Por quê? Porque ela tem que mostrar o grau de conhecimento e sensação que ela tem com a música só de ouvir a sonoridade, como o corpo dela responde, como a expressão facial dela responde, as sensações dela são assim, atiçadas através da sonoridade musical, e o que isso provoca na expressão dela, que no final das contas acaba provocando também as pessoas que estão assistindo, levando elas a ter um tipo de emoção específica. Né? Então, o improviso é fundamental, você dominar aquilo que você faz. Né? Tem muito a ver essa questão da inspiração também. Quando você domina aquilo que você faz, você se inspira muito mais. Você está muito à vontade. Você simplesmente brinca com aquilo que você está fazendo. Que é o caso do Neymar. Ele brinca com a bola, é um folgazão. A bola cai no pé dele, ele sai driblando, não tem medo de nada, já chuta lá na frente, ele mesmo sai correndo, dá a volta, ele dá um show em tudo quanto é evento que ele participa. É uma coisa impressionante. É um tipo de constância que a maioria não tem. Né? Tem gente que não tem esse tipo de constância. Num jogo vai bem, no outro jogo não vai bem. Que nem tem bailarinas, por exemplo. Bailarinas que dançam muito bem. Ela dança muito bem um determinado dia, mas no outro dia ela não está tão boa, daqui a uns 15 dias ela também deixou de estudar um pouquinho, não treinou, etc., também já não está boa. Então ela não tem aquela constância. Por quê? Porque não existe no corpo dela aquele treino que saia de uma forma muito natural. Então tem que estar sempre treinando, por isso que precisa treinar muito, para você estar à vontade, para você se sentir assim, inspirada para poder fazer o que você bem entende. Quando você domina aquilo que você faz, você se inspira automaticamente. Sai por naturalidade. Certo? Você estando inspirado, a chance de você ter medo é menor. Você não tem medo, você está inspirado. Sim. Realmente, você não vai ter medo. Né? Na verdade, eu tenho medo, não vai entrar porque eu tenho medo. Não, a inspiração ela traz autoconfiança, porque você começa a confiar naquilo que você faz. Você não fica com receio de não dar certo. Você mete as caras e faz. Por quê? Porque você se sente influenciada por aquela energia, por aquela sensação que você está tendo, e você mete as caras e vai em frente. Sente capaz, né? Se sente capacitado para aquilo. Você não tem medo. Vou lá e vou fazer e pronto. É uma coisa que Isso. natural. Se tivesse nascido para fazer aquilo, né? Uhum. Temos um muito importante que é, para fins pedagógicos, existem técnicas para desenvolver canais motivacionais para se ter mais inspirações, algo objetivo e passível de ser ensinado? Olha, teve muita gente que disse que depois que leu esse livro iria construir uma palestra só com um capítulo do livro. Verdade. Né? Porque o sujeito leu, né, não foi só um caso, foram vários, mas o sujeito leu o capítulo e falou assim, nossa, isso aqui dá para fazer uma palestra em cima para as pessoas começarem a ter mais inspiração. Eu diria o seguinte, a inspiração nada mais não tem uma fórmula, é você no seu autoconhecimento, você começando a conhecer como funciona a sua mente. O que tem explanado ali nas páginas é suficiente para que você comece a observar melhor como é que funcionam as coisas com você. Né? Então, como é que você ativa os canais motivacionais? Primeiro, tudo é base através do entusiasmo. Se você não é uma pessoa entusiasmada, dificilmente você vai ser uma pessoa extremamente criativa, que surge aquelas coisas que cheia de inspiração. Por quê? Porque você não tem alguns pontos que são meio inflamados para poder criar, para poder fazer coisa diferente. Você vai estar propensa a querer sempre as mesmas coisas, que é exatamente o que o cérebro quer, e não quer fazer nada. Seu cérebro quer fazer, ele faz tanta coisa,
ele é responsável por tanta coisa no nosso corpo, locomoção, temperatura dos órgãos, né, respiração. O cérebro é responsável por quase tudo que nós temos, né, funcionando dentro do corpo. Ele não quer fazer coisa diferente. Você é que tem que impulsionar o cérebro a querer fazer coisas diferentes. A partir disso, você melhora suas formas de querer as coisas, melhora o seu entusiasmo, as suas percepções, né? A partir disso, você começa a olhar mais para você. Então, eu diria, esse livro é um livro que realmente mexe com as pessoas. Ele faz com que as pessoas pensem em muitas coisas, em muitas possibilidades que elas têm, e muitas oportunidades que talvez tenham aparecido e ela não pegou, porque não percebeu o que era. Às vezes uma oportunidade aparece na sua frente. Só que se você não tiver noção de como lidar com a sua inspiração, você não vai pegar aquela oportunidade. Vai deixar passar. Ah, não, depois eu vejo. O depois eu vejo já era, porque amanhã é outra coisa, amanhã é outro mundo. Você tem que estar sempre ligada naquilo que você quer. Perfeito. Para finalizar, existe um capítulo no seu livro que chama-se Seja Você a Sua Maior Influência. Sim. Então, uma mensagem para a gente sobre este assunto, sobre sermos a nossa própria influência. Certo. Vamos lá. Eu diria que a gente não está nesse mundo para concorrer com ninguém. Né? Nós temos que ser, primeiro, nossos melhores amigos. Nós não podemos puxar o nosso próprio tapete. Certo? Nós temos que ser o nosso melhor amigo, porque aqui dentro, né, eu estou falando aqui, mas você pense no seu aqui. Né? Aqui dentro a gente sabe tudo aquilo que é bom, que não é, aquilo que faz bem, aquilo que te magoa, aquilo que você realmente quer ou tem intenção de querer. Só você, dentro de você mesmo, tem condição de fazer isso. Então a gente tem que ser sempre o melhor amigo da gente. A gente não trata mal um melhor amigo. Quando eu digo isso você não se auto-sabota. Se você se auto-sabotar é a mesma coisa que você sabotar um amigo. Certo? Mas você está sabotando o seu melhor amigo, que é você. Certo? Então, se você acredita em algo, vai e faça. Né? Não fique pensando se vai, se não vai fazer. Começa a fazer planejamento. O planejamento é a maior ferramenta que você tem para criar uma organização de tudo aquilo que você vai fazer na sua vida, em todos os momentos. Quem não tem planejamento, quem não rabisca muita coisa para fazer, né, não faz planos, etc., vive uma constância de um dia após o outro. Né? A ideia é que a gente possa fazer com aquilo que tem dentro de nós o melhor que a gente possa ser. Todos os dias um pouquinho mais. Todos os dias sendo um grande amigo para nós mesmos. Respondi a pergunta? Nossa, foi maravilhoso. Uma dica maravilhosa aí. Não se maltratar. Prestar atenção em si próprio. Né? Prestar atenção aos seus sinais interiores, né? Porque a gente Isso. Nos nossos sinais interiores. Eu acho que aqui não tem mais nenhuma pergunta. Então, o povo falando que está perdido, que eu preciso de um caminho. Quem está perdido, olha, eu sugiro. Primeiro, quem está perdido, quem está desesperado, quem está preocupado com um monte de coisa nesse mundo de pandemia, você tem que pensar em formas de preencher a sua mente. Preencher os seus dias. Né? Não ficar pensando tanto em problemas, não ficar pensando naquilo que você não consegue. Você tem que encontrar formas de preencher o seu dia com algo que engrandece você. A gente agradece essa aula, essa masterclass aí de reestruturação pessoal, né? Mental. Eu acredito que hoje todo mundo vai dormir pensando diferente, quem assistiu a live, quem vai assistir depois também vai refletir de formas diferentes. E, Jorge, a última palavra para você. Eu que agradeço a oportunidade de falar para vocês tudo. Espero ter podido acrescentar alguma coisa, que vocês possam treinar mesmo a questão de receber muitas inspirações. Pode ter certeza que funciona. É só deitar e pensar. A noite é o melhor momento de você deitar, jogar alguma coisa para o seu cérebro e falar assim, agora eu vou dormir e vou esperar. Vai acontecer. Funciona com todo mundo. Vai muita gente dormir com papelzinho e caneta do lado Sim, do lado da cama sempre um bloquinho e uma caneta. Sempre, sempre. Porque de noite, vou te falar uma coisa antes só para a gente encerrar.
de noite, você acorda 3 horas da manhã e acorda com uma ideia sensacional e não tem onde anotar. Aí você fala, ah, não, estou tão cansado que eu não vou levantar para pegar uma caneta e um papel. Pronto. Ali você matou uma oportunidade que poderia mudar a sua vida para sempre. Então, esteja atento a isso. Caderno e caneta na mão e anote. Tá bom? Grande abraço a todos. Beijo, pessoal. E até uma próxima. Obrigada, Habib. Até a próxima. Nada, até. Tchau.